convocamos a estas as horas extraordinárias uma excelente escritora, também uma ávida leitora. Isabel Alçada fala-nos de Memórias de Adriano, um livro de Marguerite Yourcenar que faz parte da coleção RTP. Olá, Isabel. Olá. Fez o prefácio deste livro. Podemos dizer que este livro convoca-nos também para não só uma biografia de Adriano, mas uma biografia de toda a civilização ocidental, o princípio, pelo menos. Sem dúvida. A escritora fez uma obra notável que prende o leitor desde a primeira linha. Eu acho que é uma obra que a pessoa começa a ler e não consegue largar. E ela anula-se a si própria, colocando toda a narrativa na voz do próprio imperador. E o imperador era um entusiasta pela cultura helénica, pela Grécia. Ele dizia mesmo na sua, pseudo-autobiografia que pensava em grego e, portanto, traz para a sua vida a forma como foi influenciado pelos valores da cultura grega e como tentou, ao longo de 30 anos de reinado, ele foi imperador durante 30 anos, como tentou helenizar todo o espaço romano. É verdade que é um homem que nos fala em nome próprio, ou seja, humanizando até toda a sua política, por exemplo, de paz. É um homem que quer espalhar a paz por todo este Império Romano, não é? É verdade. E, sobretudo, é muito interessante também ver que logo no início, não é no primeiro capítulo, porque no primeiro capítulo ele está à beira da morte e explica porque é que está a escrever as suas memórias numa carta que dirige ao sucessor, que é o Marco Aurélio, mas no segundo capítulo, em que ele fala da sua infância, ele demonstra, pela narrativa de vida, como a infância o determinou para querer uma política de paz na idade adulta. E porquê é que ele quis paz? Porque ele andou na guerra. É verdade. Isso é determinante, não é? É muito determinante, mas ele na guerra, em vez de sentir animosidade contra o inimigo, ele tinha curiosidade em relação ao inimigo e deixa de ser inimigo para ser opositor. É um grande viajante. Exatamente, não é? E sonha perder-se pelas estepes, pelas zonas do Danúbio, no norte da Europa, para encontrar o outro e perceber porque é que as outras pessoas, que afinal eram para os romanos uma espécie de bárbaros, não é? Eram tão interessantes e que realmente valia muito mais a pena conviver e comunicar do que lutar. Isabel, uma última questão, porque não vamos desvendar, obviamente, toda esta obra, tem a ver com o tempo que demorou Yourcenar a maturar todo este, podemos dizer, um dos grandes clássicos da literatura. Sem dúvida, é uma obra-prima, Ela escreve num francês, porque ela escreveu em francês, absolutamente límpido, e nunca se deixou seduzir pelas correntes da época que pretendiam fazer experimentalismos com a língua e com a estrutura da obra, não. Ela escreve de uma forma clássica, uma narrativa que não é linear, em que vai e vem de tempo, há muitas reflexões, cada página tem muitas reflexões sobre a vida e o contexto em que o imperador viveu e simultaneamente ela é capaz de criar uma atmosfera que envolve o leitor, que o leva a pensar sobre si próprio e vai anular 18 séculos de distância em relação nós conseguimos dialogar com esta personagem que aqui está com uma distância de 18 séculos. E demorou 27 anos a escrever a história. Porquê? Porque ela inicialmente pensou centrá-la noutra personagem, que era o favorito do imperador, o Antinous, foi maturando, foi pensando, foi estudando, foi analisando até os trabalhos dos historiadores, foi observando a Vila Adriana, foi várias vezes à Vida Adriana, os locais onde o imperador... Essencial também. Foi essencial. Ela relata no final da obra se quiser, o que a levou a demorar o tempo, qual foi o percurso que ela própria desenvolveu para conseguir chegar a esta maravilhosa obra, onde nos dá a personalidade de alguém com quem nós imediatamente queremos conviver. E conhecer melhor. Memórias de Adriano. Obrigada, Isabel Alçada, por esta nossa conversa, dizendo que Marguerite Yourcenar apresenta-nos então esta obra-prima que nos diz mais sobre este tempo, um tempo que nos traz um Adriano mais humanista e mais próximo. São os livros coleção RTP que já andam por aí.